Tudo bom? Tudo bem? Eu estou aqui na exposição, na verdade, com o Rodrigo. O Tiago, que está aqui também, é artista da exposição. Ó, o espaço é aberto, livre, todo mundo passando. E a proposta é... Oh, perdão, está um caos aqui. A proposta é que seja mesmo informal e bate-papo e a gente, né, tranquilo. Eu vou esperar entrar mais algumas pessoas, vou dar os 5, 10 minutinhos de padrão e aí a gente começa. Vocês estão me ouvindo bem? Super. Que Qual bom. a exposição? Me conta. Então, poxa, Matheus, esse bate-papo faz parte, não tem problema. Esse bate-papo faz parte de um projeto, na verdade, que eu estou chamando de residência de processos abertos. E aí, essa residência de processos abertos são os 2 grupos de acompanhamento que eu tenho, que foi o primeiro semestre de 2021. E aí, conforme a gente foi indo, a gente viu que dava liga para fazer algum tipo de exposição. Só que o meu interesse, Sim, tá. mas o meu interesse nunca foi fazer uma exposição fechada, na verdade, né? O meu interesse é que isso seja parte do curso ainda, né? Parte do acompanhamento. Então, todo mundo tem 14 artistas e todo mundo trouxe os trabalhos e a gente fez metade virtual, então eu não tinha visto até então os trabalhos. Então, eu não tenho assim eu não consigo assinar isso como curadoria, na minha opinião. Sei. Eu não consigo assinar como curadoria. Então, todo mundo trouxe os trabalhos e aí no espaço a gente recoloca essa exposição. Então, essa expografia ela é refeita uma vez a cada 2 semanas, mais ou menos. Então, os dois... É mais uma amostração, então, né? É o quê? Desculpa? Mais uma amostração de trabalhos Acho que sim, mas não é fim dos de artistas que curso. você acompanha, né? Mas não é fim de curso, tipo Tomiotaki de escola, não, nesse sentido. Não, é processo mesmo. É processo porque os artistas que estão aqui... Oi, Mari, prazer! Os artistas que estão aqui, que montam, que embrulham, que aprendem por que embala assim, por que isso não, por que 1,5 de altura, como que quer dizer, que uma obra dialoga com a outra, como que o espaço dialoga com os trabalhos também. Então, tem toda uma elaboração de entendimento que eu acho importante, daí a gente puxa aí para entender. Acho que você, no caso também, como curadora, acho que pode agregar bastante, calhou. Essa foi a surpresa, na verdade, que a gente não tinha falado, que o Matheus ia estar com... Você é Julie ou Julie? Julie. Julie, francesa. A francesa. Sou belga, na verdade. Que ótimo. Mas eu falo francês. Entendi. E aí a galera está entrando, vou esperar todo mundo entrar ainda um pouquinho para começar, mas só como introdução do projeto mesmo. Então, faz parte do curso que os artistas entendam o que é a obra dela, fora do ateliê, porque é muito diferente você trabalhar sozinho, né? E aí os artistas que estão aqui vão poder falar, mas o assunto hoje é o Matheus, galera. Mas assim, o que quer dizer você entender o seu trabalho sozinho na sua parede com outros trabalhos que também são seus, versus, aí eu vou aproveitar e vou começar a circular para vocês, né? Para a Julie, para o Matheus, que não estão aqui, para poderem ver, né? Justamente os trabalhos. Então, a Renata que está aqui também faz parte do grupo, e daí faz parte da exposição, então. O Tiago, que está ali quietinho, a Janaísa a gente já conhece também, mas não fez parte do acompanhamento. Aqui está o Rodrigo. Então, assim, eu estou aqui atrás, né? Aqui atrás tem o trabalho, por exemplo, do Luiz, que é um cara de Mato Grosso, hoje ele mora no Mato Grosso, e esse trabalho aqui é do Rodrigo. Isso não estava assim uma semana atrás. Esse trabalho estava com a parede vazia aqui do lado, porque a gente sentiu necessidade que essa equipe estava de mais espaço. Ou então, isso aconteceu semana passada também, gente. Então, aqui tinha uma pintura do Tiago do lado do trabalho do Carlos, e conforme a gente foi vendo, não estava fazendo sentido, eu estava histérica, estava me incomodando, mas aí quem muda não sou eu. Quem muda é todo mundo que está aqui. Artistas, visitantes e eu junto, né? Ou quem tiver, enfim, contanto que seja um grupo, não sozinho, eu não quero, isso não. Mas o grupo tem que chegar a um acordo de olhar para a parede e falar, meu, não tem nada a ver, pelo amor de Deus, troca. E aí o porquê que não tem nada a ver, né? Porque não é só estética, mas tem essa questão de espaço, né? E de ocupação, assim. Hello, outro Matheus! Tem um Matheus, um Moto G7 e um Galaxy Note. Todo mundo bem-vindo. E aí, no espaço, eu estou só explicando aqui um pouco da exposição para a Julie e para o Matheus original.
O Matheus Chiarati, você está sem nominho aí, tadinho. Para verem, na verdade, o que é o contexto assim, do projeto, para entender o porquê que esse bate-papo faz sentido. Então, só mais um dado, além das obras em exposição e esse diálogo, né, da obra como sujeito, na minha opinião, pelo menos, né, do espaço como sujeito também, né, olha isso. Olha aqui. Olha isso. Então, isso não foi tão legal no começo para mim, eu vou te falar que foi difícil. Mas é assim, a gente está numa galeria que não é uma galeria com representação formal, com acervo, ela não tem isso, ela é só 4 paredes brancas. Então, todas as outras obras que não estão, já que isso não é uma exposição, já que isso é um projeto, as outras obras vão aonde? E aí é o caos, que aí todo mundo junto, tipo, deixa embalado e faz parte do futuro, talvez, né? Então, isso aqui... Deixa mais longe, peraí. Agora dá para ver, ó. Faz parte, talvez, da exposição isso, né? E depois que a gente fez esses montinhos de obras embaladas, né? Do mesmo grupo, aí que a gente começou a entender que talvez as obras embaladas, talvez sejam instalações, talvez sejam as obras do grupo todo, talvez, enfim, tá tudo em aberto, não tem nenhuma definição, tá? Bom dia. Desculpa, foi uma introdução bastante. Então, eu vou circular um pouquinho no espaço e aí eu apresento o Matheus e aí a gente, enfim, é à vontade, é bate-papo, é gostoso, é tranquilo. Você ainda tá qualquer coisa, você dá a mão para a Julie que está do seu lado, pede um vinho para ela, que eu tenho certeza que ela é sua amiga, ela vai trazer. Mas é tranquilo, é só conversa de processo. Porque tudo que está aqui, nunca se sabe, gente. Porque tudo que está aqui é processo, na verdade, né? Não tem, assim, são obras, estão à venda, mas não é finalizado, não dá para você falar que está tudo perfeito do jeito que está, porque, de novo, isso nunca foi uma curadoria. Eu não escolhi artistas para uma exposição, eu escolhi artistas para participar de um curso. E esses artistas têm uma liga entre eles que se deu desde o curso, graças a Deus. Mas isso não foi uma vontade inicial minha, de forma alguma, né? Então, aqui tem o trabalho da Juliana Maia, que vem daqui a pouco para cá, vai interromper o nosso Zoom, ela já avisou. Aqui na parede tem 3 trabalhos que a gente está meio que testando, porque isso aconteceu semana passada, mas está melhor, desculpa, Tiago, mas está melhor do que a pintura do Tiago aqui, que a pintura do Tiago não estava dialogando, eu não sei quem tem mais ego, se é a pintura do Tiago ou a obra do Carlos, mas depois a gente discute, tem um montinho amontoadinho aqui no canto, e aí tem mais uma sala, ó. Eu vou só falar mais baixo, que aqui também tem cursos no fundo. Então, tem aqui uma parte mais arrumada e aqui tem uma quebra. Aí, aqui em cima, aqui atrás de mim, tem uma obra feita com tinta, a parte de cima é guache, a parte de baixo é tinta da terra que veio, não é Brumadinho, Mariana ou Brumadinho? Mariana, né? A terra de Mariana, na verdade, porque ele tem uma relação muito próxima, esse artista, com o que aconteceu lá e com os reparos que foram, enfim, andamentos, né, que tentaram dar na sequência. Aqui em cima tem uma obra que é uma costurada, um tecido têxtil da Verônica Filipacchi. E aí, olha isso, aqui no chão. Peraí, olha isso. Esse aqui, ó, para entender o tamanho, minha mão aberta aqui, ele é mais de 20, né? Isso aqui é uma obra de betume, de asfalto, da Renata Carra, que está aqui também na janelinha. E aí, para entender aqui, então tem aqui uma diagonal brabíssima. Peraí, vou ter que sair mais para lá. Peraí. Ó, né? De liga delas aqui. Eu brinco, é tanta força que eu não consigo passar por trás, porque eu acho que eu vou interromper alguma coisa, sabe? Tipo, me invadir o banheiro de alguém, sei lá. E aí aqui tem 2 colagens da Érica, que é uma artista do Rio de Janeiro, que não é colagem, acaba que ela cola, mas depois ela descola, então é justamente sobre o descolar, não sobre o colar. E aqui mais uma pintura do Tiago. E o engraçado é, quando a pessoa que fez essa curadoria dessa sala, que é uma das artistas, a Luciana Maccioli, que está aqui também, ela foi contando para a gente como é que ela fez o pensamento, porque ninguém aqui é curador oficial, né? E eles aqui mais ainda no sentido de são artistas.
Mas eles foram contando, a Luciana foi falando uma ideia que ela estava a partir das obras que já estavam na parede, e aí ela foi falando de uma casa com fendas, uma casa meio não tão perfeitamente construída, e ela foi montando, então ela colocou nessa parede, tem aqui mais uma da Juliana, mas tem a fenda, né, aqui no meio mesmo, aqui tem uma de terra também do Jorge, com essa desconstrução, né, com essa coisa em andamento, tem tudo a ver com o processo, né? E ela não percebeu, ela colocou a fenda desse lado e diretamente oposto, para mim, o Falos do Tiago, mas cada um. Mas tem, assim, diálogos, sabe? Que a pessoa nem tinha percebido, é incrível. Aqui tem uma obra do Léo, que está aqui também, o Leonardo Conceição, e ali o vídeo está dando pau, daqui a pouco ele recomeça, mas tem mais uma Verônica ali, e amontoadinhos ali também. O Rodrigo, o segurança, cuidando dos amontoadinhos. Tô brincando, gente. Vamos lá para outra sala que dá para conversar. Deu para dar uma ideia do projeto? Legal, muito. É muito louco, porque assim, a proposta é toda terça-feira, qualquer pessoa pode vir e ajudar a gente a entender e a pensar e a trocar. Então, assim, quer sentar desse lado? Não, tá bom. E aí, por um lado... Também eu acho que tem muito a ver com a pandemia, sabe? Eu não vou mentir, falar que na pandemia eu tenho resposta para alguma coisa, né? É claro que a gente não sabe nada do que está acontecendo e tudo bem não saber. A questão é o conjunto, enfim, entender isso e construir, né? Acho que é essa a ideia. E por isso residência de processos abertos, porque a gente também não sabe, né, o que está acontecendo. A gente até deixou os furos, dá para ver ali, ó. Ah, daí não vai dar. Mas os furos em todas as paredes, a gente podia ter passado nossa corrida, mas a gente deixou todos os furos como cicatriz do que foi, que não é ruim, não chega a ser um wabi-sabi, enfim, não é tudo isso, calma. Mas assim, tinha uma obra aí, ela não tá mais, então ainda tem um... sabe? E por quanto tempo fica o processo aberto, a exposição? Fica mais uma semana, a gente está desde o dia 3 de julho e fica até 21 de agosto. E aí, sábado é o dia do bafo, entre aspas, né? De que vai encher, às vezes enche a casa nos sábados. Terças aberto para todo mundo fazer essas mudanças. E quinta-noite, o curso, o acompanhamento, continua aqui. Então, quinta-noite, quem quiser vir de ouvinte, na verdade não é ouvinte, porque a pessoa também fala, né? Só ouvir é sacanagem. Mas assim, a pessoa que quiser acompanhar o grupo, então ninguém pode trazer obra, quem é fora do grupo, pela, né? Os folgados que não pagam, tô brincando. Mas assim, além das pessoas que são pagantes, né, e que tá andando e que fazem parte desse projeto, porque eu não abri inscrições, são só pessoas que fizeram o primeiro semestre e eles que quiseram, eles que puxaram. A Mari tá mandando, quero muito ir, por favor, anota, porque só tem mais uma semana. Então tem uma terça para a gente fazer mudança, que vai ser a última, e não sou eu que faço mudança. Eu falo para mim, para resumir, assim, eu sei que eu estou resumindo 15 mil coisas, mas para resumir, o que eu faço é justamente acompanhar. Eu não sou protagonista, e acho que isso vai entrar também aí na questão do Matheus, que é uma das pessoas que me interessa para conversar, porque você é protagonista da sua carreira, você não fica sentado esperando, eu acho, né? Você tem assim, tipo, eu quero chegar aqui, como é que eu consigo? E daí tem aí um acessar, um rede, mas é você que tem vontades e você que sustenta o desejo, pegando aí do Lacan, e você que faz acontecer. Então, o artista que está comigo, ele tem que ser protagonista, porque senão o curso não vai andar. Porque não sou eu que puxo, entende? Eu acompanho. Então, a galera do acompanhamento, então, quinta-feira à noite a gente faz aqui ainda até o fim do mês. Terça muda tudo, nunca se sabe. E aí, sábados que estamos aqui. Hoje é o último sábado que tem programação, na verdade. Mas o Leonardo que está aqui, o Léo, a próxima performance é com a Luciana na sexta? É, né? Tá. Então tá lá no calendário também, mas aí Leonardo e Luciana que estão aqui, na sexta-feira tem mais uma performance ainda. Então, assim, é bastante agitado. Falaram para mim que é programação demais, mas eu mandei cagar. Desculpa. Olha eu. Perdão, Julia, eu não sou tão educada. É realmente Julia americano o nome, não tem jeito. Tá ótima, divertida. Eu acho gostoso. Tem que ser, né? Deixa eu apresentar o Matheus Direito, que está tão se escondendo aí. O Matheus aí, para todo mundo saber com quem é o bate-papo. Que raios, né?
quem é esse cara do bate-papo? É de 1988, e daí você fez, na verdade, faculdade de arquitetura e de imagem e som, que é interessante enquanto começos, né? E a quantidade de... Me corrige se eu estiver errada, hein? A quantidade de cursos é imensa, desde Martin Park, deve ter sido o máximo pelo desapego dele também, né? Pelo jeito despojado dele. Paulo Pasta, Gauciane Neves, Benjamin Serroussi, que eu acho o cara mais inteligente do Brasil, ou de São Paulo, pelo menos, Anabela Geiger, e aí mais recente, 397, né? Em 2021. De residências, você fez Pivô, que daí tem uma coisa a partir do Pivô que foi lançada sua, né? Que me interessa depois conversar também, que é o Pivote. Depois, residência na Itália, por isso que está sendo por Zoom. O Matheus não mora aqui, Matheus está morando na Itália. E daí de coletivas, enfim, desde 2015 até uma mais recente na Mendes Wood, que é notável, pelo menos enquanto marketing, né? Tipo, opa, o cara tá na Mendes. E não é por isso... Oi? Que era um salão, né? Onde tinha muitos artistas participando, então acho que é uma coletiva mezza. Imagina, é uma coletiva grande, mas assim, foram escolhidas as pessoas por estarem lá, a não ser que você tenha pago para entrar. Tá bom? Não, mas faz diferença, é interessante. Não. E aí tem individuais e aí tem alguns projetos. Então, eu acho que a questão que está no Spotify me interessa, né, de podcast. O Arte Passagem me interessa demais. Você sabe que eu já pesquisei parecidos, já te mandei de vitrines parecidas perto de Basel, né, na Suíça, que é assim, menor que a tua até. E aí esse contato aí com Oramas, que eu não sei se a gente já pode divulgar, dar uma brecha para a galera ou não pode, mas eu acabei de fazer. Mas você não precisa se explicar se você não quiser. Tá. Me fala assim para começar, e aí para a galera que está aqui, eu estou atenta no chat, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês me perguntam por lá e eu vou fazendo aqui a mediação. Mas me fala aí de começos para você, de curso, se fez diferença fazer artes plásticas ou não. O meu foco, depois da introdução como pauta, é o processo de carreira, né, o processo do artista e o processo da obra, que eu acho que são dois processos que são pertinentes e que você tem um ponto de vista que eu não vou ter. Então, por isso que chamei, né, enquanto artista mesmo, para conversar com a gente. Mas diga de cursos aí para começar. Tá, não, antes de falar, eu acho que a gente pode, né, abrir o papo com as pessoas aqui, além dos artistas que acompanham o seu curso, tem o Matheus Machado, que é um super amigo que também está aqui. Então, gente, vamos, assim, acho que pode ser uma coisa aberta, todo mundo falar também das particularidades do processo, porque eu acho que o processo ele tem as suas particularidades enquanto dia a dia de ateliê, né? Cada um tem o seu ritual, cada um tem os seus interesses, cada um tem uma forma de pesquisar, um jeito de trabalhar. E mais especificamente para responder sua pergunta dos cursos, só fazendo uma correção, eu não fiz arquitetura, eu fiz imagem e som e depois eu fiz UBA, que digamos, um braço da imagem e som, mas que é dentro de arquitetura. Então, por isso que O que você fez em Buenos Aires, então? É isso, é um intercâmbio em imagem e som, mas dentro da Belas Artes, que misturava arquitetura. Perdão, desculpa. Imagina. E os cursos, é isso, eu acho que a minha formação, ela se deu por esses cursos livres. O meu primeiro curso foi com o Paulo Pasta, de pintura. Acho que nós, pintores, né, Matheus, somos muito gratos, assim, tipo, eu acho que aceita Paulo Pasta, ou de uma formação muito clássica, de uma bibliografia muito extensa, muito tradicional, que enquanto pintor me ajudou muito, e depois eu fui enveredando para outros tipos de interlocuções, até esse do Vídeo Brasil que você mencionou, com a Gauciane, com o Benjamin, com o Zé Ribeiro, da Pinacoteca. E agora eu estou continuando o 397, que eu acho que é um baita curso, acompanhamento com o Rafael Escobar e com a Thaís Riviti. E é legal isso que você mencionou no começo da fala, de que os desejos e as pulsões dos artistas têm que guiar e fazer com que a gente se mova através daquilo que nos interessa, né? A Thaís fala muito disso, e boa parte das nossas discussões em aula
é justamente maneiras de financiar, digamos, a nossa exposição do trabalho. Então, por exemplo, nós gostaríamos de fazer uma exposição na Galeria Jaqueline Martins, que acabou não rolando, mas não tinha nenhum tipo de auxílio. Então, como a gente vai, sei lá, juntar o dinheiro ou financiar essa produção? E a gente chegou na ideia de fazer prints dos trabalhos e colocá-los à venda. E passávamos horas discutindo a logística disso, qual era o papel, como fazer, para quem mandar, que, né, são discussões que não perpassam a poética do trabalho. Muitas das vezes, quando a gente entra num curso de acompanhamento, a gente espera falar sobre poética e que as pessoas olhem os nossos trabalhos e que nós olhemos os das pessoas e passemos horas falando sobre aquilo. Mas eu acho que tem esse dia a dia do trabalho que precisa ser discutido, e discutir em grupo ajuda muito. Sim. Né? Eu acho, se você permite, eu acho que são duas coisas. Eu acho que a gente não fala só de poética. Poética sempre foi o mais importante. Eu sou formada em artes plásticas, na verdade, também. Então, poética, eu brinco que eu só não faço carreira porque eu não tenho coragem. Por isso que eu mando na carreira dos outros. Então, é mais fácil. Mas, assim, artes plásticas é a coisa mais importante que tem para mim, é a poética, mas muito do auxílio, além da poética, é entender o artista como profissional. E isso, em grupo, é o único jeito que acontece, na minha opinião. Porque você vai pedir ajuda do Zezinho, o Zezinho vai pedir ajuda do fulano, fulano tem o contato de não sei quem. Então, assim, acaba que é assim que funciona tudo, né? Não é o foco do curso, mas realmente para viabilizar o que eu entendo que é a prioridade para mim, que é a circulação. Faz parte a venda, faz parte um monte de coisa, mas a circulação do trabalho, porque você não pinta para pôr na tua gaveta, né? Você pinta pelo menos na gaveta do outro, mas assim, ou na parede do outro, que seja, mas tem muito do pintar como necessidade interna, porém, como profissão, isso aí precisa sair, né? Precisa circular. Não, total. Eu acho que, no meu caso particular, ter trabalhado 4 anos numa galeria tradicional de São Paulo me ajudou muito a entender essa circulação do trabalho, né? Fora, claro, todos os meandros do sistema, como funciona a venda, como funciona arquivo, quão é importante você ter conta de para quem vai o trabalho, como organizar o certificado, enfim, coisas banais do dia a dia, mas que no futuro pode fazer total diferença no sentido de organização, localização, enfim. E então, esses 4 anos de galeria me ajudaram muito a entender dentro do sistema. Eu trabalhava como vendas, eu era vendedor de arte, fazia feira, viajava, enfim, visitava ateliê, levava colecionador. Sempre fui artista, calhei de cair nesse mundo como vendedor, gostava do que fazia, até que chegou um ponto que eu precisava escolher para onde seguir. Enfim, mas olhar de dentro o mercado e participar disso me ajudou muito nesse sentido que você falou mesmo de circulação ou relações, né, também. Networking, e acho né? Que ter a Julia aqui do meu lado me ajuda muito nesse sentido, até porque ela foi uma das primeiras curadoras que me ajudou a entender o meu processo enquanto, sei lá, potência poética, enquanto caminhos, enquanto consistência. Porque eu acho que nós, artistas, o dia inteiro no trabalho, no ateliê, a gente não se dá conta do percurso que a gente está fazendo, né? Não, e tudo bem, né? Eu acho que isso é importante também, porque não é você sozinho que precisa dar conta, né? Mas é interessante, eu te conheci, na verdade, se você me permite, eu te conheci porque você trabalhava na Fortes, né? Que eu adorei que você chamou de tradicional, não é o que eu diria. Mas eu posso falar e você não tem problema. Você ficou 4 anos na Fortes mesmo, né? Na Fortes da Loé Gabriel hoje. Sim. Eu sempre indico, na verdade, até um certo ponto, depende do perfil da pessoa, óbvio, mas eu indico que a pessoa trabalhe em galeria, não em museu, artista, né? Porque realmente tem um monte de aprendizado e networking que eu acho que funciona quando você encontra um bom match, né? Quando você encontra um bom casamento aí, sei lá se isso é possível, para entender. E aí, assim, só para citar mais alguns óbvios, mas Márcia de Moraes trabalhou na Fortes, que eu também conheci ela lá, Flavinho Cerqueira trabalhou na Triângulo, que eu também conheci como montador, conheci ele lá, então, assim, eu também sou meio macaco velho, então, até um certo ponto tem aí, né, de conhecer os caras quando eles começaram, e acho que isso faz parte do percurso, acho natural até um certo ponto, né?
Infeliz um pouco para o artista, talvez. Mas, assim, todo mundo é adulto e todo mundo paga a conta, né? Sem choramingar. Total. Mas acho que também, assim, se você não quer trabalhar dentro de uma galeria, porque de fato é um trabalho de escritório, estressante, enfim. Eu acho que conhecer o mercado sei lá, a partir das feiras, a partir, não sei, visitar um escritório de arte ou um escritório de advisor, ou pedir PDF de leilão, entender os preços. Eu acho que isso ajuda muito também na própria precificação, entender como funciona o esquema de metro linear, que, enfim, uma pintura de tanto vale tanto, e aí, proporcionalmente, uma pequena vai valer X. Eu acho que esses meandros do mercado são importantes para se defender também, né? Porque é um mercado muito duro, muito rápido, muito volátil e, enfim, eu acho que isso é uma parte. E agora né? é muito TikToker. Exato. Jesus. Mas o que eu ia falar é que eu acho que a parte da cozinha do ateliê, para mim, é o mais importante. E é por isso que a gente está aqui para falar também sobre o processo, né? Sim, com certeza. E aí a Julie pode... Desculpa. Não, imagina, eu vou aproveitar duas perguntas, uma que é mais rápida e a outra que você ajoelhou, então vai ter que rezar. A primeira pergunta que é mais fácil você teve algum dia vontade ou você foi assistente de algum outro artista? Porque isso eu fiz por um tempo, foi uma delícia, eu fui do Alex Cerveni, também me ensinou uma porrada de coisa, foi lindo, assim, eu ganhava R$200 por mês, galera, mas era uma vez por semana só, meno male, mas assim, era realmente assim, é o ouro da minha vida, isso foi lindo. Não. Eu pessoalmente nunca fiz. Teve um momento que eu cheguei a procurar, contatar artistas, mas veio a pandemia e acabou não rolando, assim. Mas eu concordo que, por exemplo, o Tomás Rosa, que também é um artista que a Julia acompanha, é um artista também da Quadra, a galeria lá do Rio, ele trabalha para o Lucas Arruda, para o Sérgio Sister, e fala que esse dia a dia do ateliê com o trabalho do outro, com o trabalho maçante, com, né, a evolução também da poética do outro, é muito rico. Né? Você já teve ateliê por parte... desculpa. Eu ia falar que até nas coisas mais banais, do tipo, saber qual é a tinta boa, sabe? Mas não é banal, não é banal. Eu acabei de... É verdade, isso é super importante, porque se não for sobre o banal, e aí o que eu costumo usar de palavra é se não for sobre a sutileza, sobre o que é. A gente está falando de artes plásticas, de artes visuais, a gente não está falando de colunas de engenharia e arquitetura, que também o sutil vai ser 3 centímetros, o prédio cai. Então, assim, a sutileza é a coisa mais importante mesmo, sem querer ser piegas, mas é o que é de relevante. Eu acabei de voltar da abertura lá da Milan, né? Fui ver a Ana Prata e me parece que a tinta mudou. Engraçado, né? Tem um azul mais profundo, tem um negócio, tem uma relação com a tinta que está diferente. E aí não falei com ela porque é abertura, mas aí depois volto, falo até com a Socorro, que para mim é mais fácil do que falar com a Ana Prata, não conheço ainda tão bem, mas é interessante, porque se não for sobre isso, né, enfim, o Thiago está aqui, ele é pintor também, se não for sobre isso, vai ser sobre o quê, cara? Né? Não tem outra discussão de ateliê, senão qual é o azul, qual é a marca da tinta, né? Acho isso super importante. Agora eu não vou deixar passar, o ajoelho eu tenho que rezar, a gente já explode no começo. Você falou de precificação, de metro quadrado, de não sei o quê. Eu não vou nem perguntar qual é o preço, porque eu tenho mais o que fazer. Mas, assim, quando ou como que você entendeu, ou como que você se sente bem, acho que isso para os artistas, mais do que qualquer coisa. Como que você aprendeu, ou como que você definiu, ou como que você se sentiu à vontade colocando preço no trabalho? Você tem algum momento de lucidez, falei com a Bruna, eu falei com, não sei, tem algum momento disso ou não? Isso nunca aconteceu. Não, eu acho que... Antes, quando eu não tinha galeria, os trabalhos tinham preços quase simbólicos, né? Eu queria renovar o ateliê, comprar mais tinta, então vendia por, sei lá, bom, vou falar, 200, 400, sei lá. Ai, Matheus. Mas isso no começo da carreira, eu acho que é interessante, é importante também mudar, sabe? Sim. Tirar as coisas velhas do ateliê, pintar, não sei o quê. Depois, enfim, fui entendendo, junto com as galerias, a gente vai entendendo o que é palatável. Enfim, lá, por exemplo, na Fortes, ou em todas as galerias, o preço muda quando o artista tem uma conquista importante, quando faz uma Bienal, quando entra para uma instituição legal.
quando vende para uma coleção estrangeira boa, enfim. Para a gente que está começando, não é muito a nossa realidade, né? A gente tá começando. Então, não sei, assim, eu deixo muito na mão da galerista. Ótimo. E que aí, a medida de comparação, ela vai mudando o preço, ajustando com artistas da mesma etapa de carreira. Só o parênteses, ele falou para a gente que está começando, o primeiro curso ele fez em 2012, tá? Então, começando para o Matheus é 10 anos. O meu começando é 3 a 5 anos, porque às vezes a gente fala começando e a galera tem 2 meses de Paulo Paste, eu quero me dar um tiro na testa, porque daí, calma, né, galera? Não é assim, não é nem começando, isso realmente é, como é que chama? Não sei, tá no útero ainda, não sei. Mas assim, realmente, o começando é interessante, né? Graças a Deus, eu acho, porque acho que tem que ser mais maturidade e sem pressa, que é o que funciona. Só fazer um paralelo aqui em relação a vendas e preços, a Juliana Maia, olha eu fazendo o plug, gente, a Juliana Maia, que por acaso é do grupo que eu comentei ali, não importa agora, mas tá rolando vendas, eu sei que no site dela, depois, para quem quiser, a gente reposta lá no story. Desde quando que você tem galeria e quais galerias você tá? Eu tô com a Quadra no Rio, a Aura em São Paulo, tem uma aqui na Itália que chama Galeria 21 e estou fazendo um projeto em Nova York com a Gate, que não é uma galeria, mas é enfim, um escritório, uma representação muito ocasional, assim. Sim. E isso começou em 2018, que foi quando eu também decidi sair da galeria e falar, bom, agora eu vou ter o tempo de ateliê, porque eu acho que isso faz toda a diferença para nós, assim. Sei que muitas realidades não permitem, é difícil, eu trabalhava e à noite ia para o ateliê, ficava lá 3, 4 horas produzindo até quando fechasse o edifício e tal, mas eu acho que o tempo de ateliê faz muita diferença e traz esse clique, né? Amadurece o trabalho, traz a possibilidade de ter interlocuções com curadores, com outros artistas, eu acho que isso faz a diferença e é importante persistir. Quanto tempo hoje você fica? Horas e dias no ateliê? Todo dia? Com certeza, mas enfim, vou perguntar, todo dia? Eu fico todo dia. Quantas horas você acha? E assim, ateliê só para também, para assim, você ir respirar no ateliê, para mim é trabalho, tá? Então, quantas horas você trabalha no ateliê? Então, eu estou num lugar meio que eu preciso sair, assim, não é meio um lugar bom de trabalhar, então eu faço 5 horas, gostaria de fazer mais, Tá. mas na época que eu estava no Califórnia eu fazia 8, 9, assim, do jeito que você falou, respirando, tomando café com os outros amigos, tipo, vivendo o espaço, que eu acho que é importante, né? Conviver com as obras e enfim. Sim. E aí a relação de vocês, aproveitando que a Julie também veio, né? Vocês se conheceram como? A Julie é curadora, certo? Abre para mim. Sim, na verdade, na época eu era sócia de uma galeria, a Galeria Fita Tape, que abriu no meio do impeachment da Dilma, que foi um momento fantástico para abrir uma galeria meio independente assim, na Praça Roosevelt. Tá. Então, o meu sócio conhecia o Matheus e ele me enviou visitar o ateliê tal, no intuito de fazer um eventual projeto. Só que como o Matheus estava trabalhando numa galeria e que o assunto tratava de insider, uma vista de quem já foi no circuito monetário, assim, já mexeu com arte, assim, do lado mercadológico, foi uma saída um pouco justa para o Matheus, essa exposição ele acabou não participando. Eu acho que foi a última que eu fiz na galeria, que a gente fez como galeria junto com o Lucas Ribeiro, Peixão, as pessoas chamam ele. Sim. E então a gente, enfim, eu conheci o Matheus assim, eu fui visitar o ateliê, eu gostei muito do trabalho do Matheus, o santo bateu, como se fala também, tem uma sensibilidade compartilhada, fiquei muito interessada. Naquele momento, estava quase saindo da galeria, não tinha ainda o meu projeto, que se chama The Bridge Project.
E foi um projeto que nasceu assim de uma necessidade pessoal, assim, de uma paixão. Não planejei nada, assim, tanto a fita tape como o meu projeto foi uma coisa que aconteceu, assim, porque eu tinha essa vontade, esse desejo. Você falou, né, do desejo do Lacan, é realmente isso. E a gente tem muito assunto em comum, assim, inclusive com o Matheus. E, enfim, aí eu comecei esse projeto meu logo depois, cujo âmbito é de acompanhar artistas, porque eu adoro passar tempo nos ateliês e conhecer o artista. E eu não sei, não estudei artes plásticas nem história da arte, nada a ver, eu estudei direito, totalmente nada a ver, só que tem o Paulo Erkenhoff. É o gênio do Rio. O Serruci é o gênio de São Paulo, Erkenhoff é o gênio do Rio para mim. Eu não vou me comparar, mas quer dizer, na legitimação ou nas crises de impostura, sabe? Tipo, de legitimidade, estou pensando, ótimo ter o Erkenhoff, né? Mas, enfim, o meu assunto é mais de linguagem. Portanto, para mim é fundamental entender de perto quem é o artista, não somente a obra, mas quem é essa pessoa. Porque realmente eu acredito que não dá para separar, e o que eu acho importante também é acompanhar no tempo. Sim, sim. Para ter esse diálogo, são afinidades eletivas, né? Eu tenho outro emprego do lado que me permite também fazer certas escolhas. Tá ótimo, sim. Então, sem choramingar, eu acho uma liberdade incrível. Sim. Isso, para mim, é muito importante, escolher com que eu trabalho e ter um acompanhamento no tempo, recorrente, assim, para poder acompanhar, entender e crescer junto, assim, e fazer um projeto, 2 projetos, 3 projetos, e articular projetos com galerias de fora, residências de fora, Sim. e criar um diálogo, assim, muito fluido, nômade e orgânico. Sim. Então, realmente, eu conheci Matheus assim, com essa primeira ideia de projeto no âmbito da galeria, que eu acabei deixando, saindo em 2017, criando o meu projeto. Desde então, a gente fez um projeto, eu convidei o Matheus para uma das primeiras coletivas que eu organizei. Quadra, não foi também? Foi, a gente fez a primeira individual do Matheus na Quadra junto, em 2018, eu acho. 2019. 19. Perdi Lost in Translation no tempo da pandemia também, né? Imagina, mas tá ótimo. E aí eu convidei o Matheus para fazer uma coletiva na Sankoski. Na época, o que eu achei muito legal é de provocar, instigar um pouco o Matheus a bancar uma exposição, um trabalho dele numa coletiva onde tinha Leda Catunda, por exemplo. Excelente. Foi muito legal também de criar esse diálogo com artistas de vários estágios de carreira, mas com um assunto comum. Eu acho que a curadoria foi bem coesa, bem legal. E cada um alavancou. Para a Leda foi um prazer, assim, ela ficou muito feliz. A Leda é muito generosa, na verdade, né? Ela é muito genial e muito generosa, aberta, acessível. Sim. É muito legal, realmente. Uma artista incrível, assim, em todos os sentidos, tanto na artes visuais como humana. E foi muito legal, porque para ela, por exemplo, trouxe um contato com uma produção mais nova, mais fresca, mas isso não quer dizer que a dela ainda não esteja fresca, não perdeu nada da frescura. Sim, sim, não, pelo que eu conheço, eu conheci a Leda também, eu trabalhei no MAN 5 anos, e aí eu conheci um monte da minha rede, eu dou graças a Deus, eu falo, né, se o MAN ligar e pedir para eu lavar o chão, eu vou, né, obrigação de filha, mas aí conheci um monte de gente, e a Leda, na verdade, é uma pessoa que para mim se mantém muito jovem, né, você é muito boa, né, para puxar para o Matheus. Essa abertura que ela tem, né?
de não ficar na torre de marfim da artista estabelecida, cuspindo na cara dos mais novos e ficando com receio de ficar ultrapassada por eles também, né? Sim, com certeza. A riqueza, na verdade, nas artes, tanto para o artista estabelecido como o artista em estágio mais iniciante de começo de carreira, é o diálogo, tanto com outros artistas, sim, como com curadores. Vou aproveitar, vou pegar essa sua deixa. Matheus, você sente que você tem essa possibilidade de diálogo fácil com curadores ou galeristas ou outros artistas que são macaco velho, que nem eu falo? Ou você sente uma barreira? Como é que é para você? Porque eu estava anotando aqui, enquanto a Julia ia falando, não precisa falar mal de ninguém, tá? Eu falo por você. Mas enquanto a Julia estava falando, eu estava anotando relações, né? Eu acho que tem aí relações, eu escrevi, relações com os agentes, que no caso é a Julie, entre outros, eu também, né? Relações com a obra, que eu quero perguntar daqui a pouco, mas relações com outros artistas. Não sei, você sente acolhimento justo pelo Galeria Califórnia, ou nem tanto, ou não pensou nisso e dane-se, não sei. Eu acho que justamente por eu não ter tido essa experiência de ter sido um assistente de algum artista mais velho, mais, enfim, mais estabelecido, eu não tenho tanto esse trânsito, assim, eu converso com os meus pares, os meus colegas, sabe, tipo, Tomás, o Matheus... Peraí, mesmo você tendo trabalhado na Fortes, porque aí você teria acesso. Então, eu fui na Mila hoje, conversei com o Komatsu, conversei com a Lúcia Koch, que não são meus pares, né? Assim, talvez até sejam, não sei. Mas, assim, a Lúcia, para mim, não é minha para. A Lúcia, para mim, é outro nível, outro patamar, não sei. Ainda não tive essa oportunidade de falar sobre trabalho quando encontrar a Leda, sabe? Ou quando encontro o Mauro Recife, que são pessoas super abertas, a Marina Huygens. Nossa, não sei, talvez sejam generosos a ponto de ouvir, mas a minha timidez não permitiu ainda, sabe? Gente, mas só para saberem, eu não consegui fazer uma live com o Matheus, tá? Eu só consegui um Zoom, que já tá ótimo. Ó, timidez aí, né? Não ia dar certo. Enchendo o Mas saco, né? Em público. Eu acho que o interessante é a interlocução, assim, e isso enriquece muito. Você falou da Galeria Califórnia, que foi um espaço que ainda existe, tem muitos artistas que têm ateliê lá ainda, para quem não sabe, na Barão de Itapetininga, perto da República, um prédio comercial que há 5 anos foi meio que tomado por ateliês porque tinha um preço viável para bancar o ateliê, para dividir com 2, 3 pessoas. E lá a gente fez um grupo de artistas promovendo ações como Open Studios, circuitos de visitas de curadores. A gente chamava, por exemplo, a Natália Lavigne ou a própria Thaís Rivitti para fazer um circuitão de visita de ateliê, pagava lá um valor simbólico, e isso ia gerando esse sentido de comunidade, esse diálogo, que eu acho que é muito importante, e que eu tenho até amigos artistas que, sabe, ficam na bolha ali, sem produzir, sem falar com ninguém, sem mostrar. Isso eu acho que sufoca o desejo, né? Se a gente está falando do desejo, vou trazer de novo aqui, porque eu acho que é isso. Então, eu não sinto falta de falar com a Leda sobre o meu trabalho, mas eu sinto falta de falar com o Matheus, com o Tomás, sei lá, com a Yasmin, sobre os trabalhos, porque eu acho que isso é muito enriquecedor e a gente está de igual para igual também, sabe? Sim. E aí, aproveitando, tem um diálogo, se eu entendo que a obra é sujeito, e aí você, sim ou não, discorda ou não, no sentido que ela não é um objeto que você manda na sua, né? E aí você não faz só pintura, né? Acho que é importante lembrar que você tem outros suportes, né? Mas aí você sente que também, de que forma que você entende que existe esse diálogo com a obra, sabe? Porque não é você, Matheus, mandando no pincel, mandando na tinta, mandando na tela, mandando no papel. Eu imagino que existe o que eu chamo, né? A palavra que eu uso de diálogo, porque a obra é sujeito. Você entende dessa mesma forma? E se sim, como é que isso... Assim, como é que isso acontece? Que não foi você sozinho que fez, né? Pois é muito difícil falar sobre isso, assim, porque eu acho que como você disse, eu não tenho essa relação exclusiva com a pintura. Eu sou um artista muito movido pela curiosidade.
E acho que as residências me deram muito essa oportunidade de poder pesquisar, ter o tempo, ter o espaço e poder ampliar. Então, no pivô, eu comecei a pensar no áudio, até mesmo por conta da situação da pandemia. Eu estava super confiante que ia lá produzir, fazer no ateliê deles, que é incrível, ter aquela abertura que vai todo mundo. Tipo, pensei, é minha chance, agora eu vou me mostrar, sabe? Acabei a pandemia, acabou tudo, cada um se foi para sua casa. E aí veio o áudio como uma forma de conexão, de diálogo. Eu não sei se eu penso muito no material como um diálogo. Talvez quando ele apareça para mim, ele já venha domesticado. Isso é um problema. Então, eu quero linha, já sei como fazer, vou lá e faço. Eu acho que a minha relação é mais com o por trás, ou com a linguagem, ou com a narrativa, com essas mitologias que eu vou criando e que, de certa forma, o material está a serviço. Eu queria colocar uma informação adicional, é que Matheus, me corrige, não se eu erro, mas começou com fotografia. Sim. E aí, justamente ontem, eu chegando aqui em Milão, eu falei, eu repensei nas suas pinturas, tipo a pintura que está aqui atrás da gente, é uma face do trabalho do Matheus. E eu acho que no trabalho dele, o que ele traz é muito esse interesse pela narrativa, que ele pode expressar através de fotografia, pode expressar em pinturas pequenas com gestos mais rápidos que falam de uma narrativa mais fluida ou uma narrativa que parece um estilo de filme, assim, com várias informações e referências, sempre tem referências literárias também, ou seja, narrativas. São essas mitologias. Assim, acho que cada artista tem a sua pulsão, né? Aquilo que te dá tesão de trabalhar. Como? Tomara. Não, eu acho que sim, E aí eu acho que, como artista, a gente tem que sempre entender qual o tipo de material que vai corresponder àquilo que a gente quer falar, né? Então, eu me recusei a ficar só na pintura porque chegou um momento que eu queria fazer outras coisas, assim. Mas tem gente que pira na pintura e acho que também tem ali, as pulsões vão mudando. Ainda que o material seja o mesmo, vão surgindo outros elementos, vão surgindo outros desejos, né? Enfim, eu acho que varia para cada artista. Sim, eu acho assim, o que eu costumo falar é que ou você pensa, depois você faz, ou você faz e depois você pensa. E óbvio que não são excludentes, né? E não é que é um caminho só, né? Tem o pensar, fazer, pensar, fazer, pensar, pensar, fazer, fazer, né? Mas assim, tem um viés que me parece, pelo que você está falando e construindo, me parece que tem um pouco do pensar para depois ver o que acontece na hora do fazer e daí entrar na reflexão, etc. Mas faz sentido isso para você? No sentido de rola um texto que te chama, rola uma narrativa que te chama, tem alguma coisa antes do produzir, faz sentido? Faz total sentido. Eu acho que não é uma coisa, talvez seja o percurso, sabe? São as mesmas coisas que você vai reconhecendo que te dão tesão de produzir ou que são as suas obsessões. E aí isso vai criando ramificações. Não sei, para mim, por exemplo, é o erotismo, mas pode ser o erotismo através do corpo do São Sebastião, pode ser o erotismo através de uma narrativa gay dos anos 60 que eu descobri, do Jean Cocteau com um rádio gay. Enfim, são, sabe, pode ser a minha própria narrativa através do Tinder, são ramificações de um mesmo desejo, né? Sim, claro. Mas... Fala. Não, vai. Não! Vai, o não dito é muito importante, meu. Olha, eu estamos no divã, tô brincando. O que eu ia perguntar é se isso é desde o começo, ou se essa obsessão foi se refinando, se você decodificou desde o começo, tipo, percebi que isso aí me interessa, ou quando que você se deu conta? E por isso que eu acho que os acompanhamentos, as interlocuções com os curadores, as clínicas, elas são importantes para criar essa consciência. Às vezes a gente produz, ainda que a gente saiba mais ou menos por que está fazendo aquilo, o assunto ou esses refinamentos, ou até mesmo, né, usar as palavras corretas, elas vêm a partir dessa interlocução. Então, por exemplo, com a Thaís ou com a Julie, eu fui descobrindo quais são as palavras que estão presentes no trabalho, sabe? Então, eu super recomendo
eu acho que é inevitável, assim, essas interlocuções, chamar um curador para o ateliê, fazer os acompanhamentos. Eu acho que isso é parte da formação, é parte do trabalho também, né? Sim, sim, eu também acho. E daí, só antes da gente fechar, porque acredite se quiser, já faz uns 50 minutos que a gente está aqui, eu não quero passar muito de 1 hora, não porque o Zoom vai cair, mas simplesmente para não desgastar todo mundo, e aí quem tem mais vontade que busque, Matheus, Bridge Project, enfim. Os seus projetos, o Arte Passagem, ele ainda existe, ele ainda acontece, ou porque você está longe, ele parou? Não, a gente entregou a vitrine, o Arte Passagem era eu tinha até feito um PDFzinho para mostrar aqui para vocês, mas deu um pau, não consegui, mas eu posso mostrar o site depois no final, enfim. O Arte Passagem era uma vitrine dessas de galeria de passagem ali no centro, perto da Mário de Andrade, da biblioteca, cheio dessas galerias. Tem a galeria da foto, tem a galeria do rock, e essa é a galeria das artes. Então, a gente alugou uma dessas vitrines, tinha R$1,90 por R$1,20, sei lá, e chamamos artistas para produzirem especificamente para esse espaço. Com a pandemia, obviamente, a gente entregou a galeria e passamos a fazer projetos online. Então, agora, o curador João Paulo Quintela e o artista Pedro Zilbenstein, a gente está fazendo esse projeto que chama Alguns Dias, que é um projeto só para o Instagram, em que convidamos 32 artistas para reagirem a uma palavra. Olha isso! Então, bom, essa é a galeria. Esse é o Arte Passagem que ele estava falando, é essa vitrine aqui, na verdade, dentro do prédio, né? E aí... Fala. Tem uma intervenção legal, que é a da curadoria do Rodrigo de Arruda. Isso. Que acho que tem umas fotos legais para também dar uma olhada. Ah, que massa. E aí o projeto aceitava que qualquer pessoa enviasse qualquer coisa, entre aspas, né? Sim. Também tem um outro legal, que foi um desfilão que a gente fez na época do Carnaval, no começo de 2019, em que os artistas produziam uma roupa e desfilavam aí. Ah, que ótimo. Peraí. O Carlos não está aqui agora, mas ele faz parte do nosso projeto. O Carlos fez um Casual Fridays quando ele foi residente do Pivô também. Depois eu te mando. Ótimo. Porque era uma brincadeira aí com filme, com outras coisas, enfim. Isso durante o dia no meio do centro. Vocês são muito loucos, maravilhoso. E aí, o que vocês estão fazendo agora, qual desses que você ia falar? Ele está no Instagram. A gente só deixou lá no Insta para não perder. Esse é o meu Insta, né? Tem que entrar no... Não tem problema, de lá eu acho. Qual que é o nome? Desculpa. Desse projeto participaram artistas como o Cipes, a Tadaskia, o Ícaro Lira. Peraí, mas qual que é o nome do Instagram, do projeto? Arte Passagem. arte_passagem. Ah, mesmo no Instagram, mesmo nome, desculpa. Isso. Perdão. E a proposição era que os artistas fizessem esses trabalhos para o Instagram, ocupando o carrossel. Tá. E a única demanda que a gente pediu é ter um texto junto para criar essas janelinhas. Um trabalho legal, quer ver? É da Nina Boticai, tá lá em cima, é um vídeo. Todos são vídeos, tô brincando. É esse. Pronto. Quer ver? Dá um play aí para você ver uma passagem. Vou só deixar sem som, porque senão não vai dar. E esse projeto ainda está aberto? Tá rolando. A gente publicou ontem da artista Lívia Flores, que é uma artista do Rio. E aí, como é que os artistas são achados ou participam? Porque não é edital, pelo que eu estou vendo. Não, esse foi o convite. Como é que é convidado? Olha, eu sei. Eu acho que no caso, o João Paulo Quintela, que é o curador, e ele trabalha mais diretamente com isso, sugeria, assim, a partir de, eu acho que de uma questão meio, digamos, subjetiva, assim, sabe? Artistas que cujo trabalho podem ter um outro
peso no Instagram, ou seja, sabe, desafiador, tipo o Vitor Arruda, que só trabalha com pintura. Como que ele proporia uma coisa no Instagram, sabe? Entendi, está muito engraçado. É legal, é Muito legal. bizarro, muito legal. É muito bom, eu não seguia. Ah, não, seguia sim, eu não sabia. Muito ótimo. Ai, que bom. E aí, só enquanto outros projetos, me conta. Tá, agora eu vou começar uma residência aqui em Milão, que chama Via Farini, que também vou ter esse ateliê que agora eu não tenho, mais livre. E não sei, com a Julie também, a gente sempre pensa em possibilidades, né, de criar projetos. Tanto que a gente está vendo um projeto de mandar umas cerâmicas para a Bélgica. Fala você um pouco também. Sei, bom, enfim, eu gosto de criar essas pontes, né, entre artistas, entre lugares, enfim. Aí eu tive a ideia de conectar a Galeria Quadra, que virou uma parceira recorrente, com uma galeria de Bruxelas, que eu acompanho também. Então, eu quero fazer uma coletiva que mistura artistas das duas galerias, e aí a gente vai fazer. Ia acontecer normalmente esse ano, mas com a pandemia foi complicado demais para viajar e tal. Claro. Não é muito legal de fazer uma coletiva se os artistas não podem viajar, né? Sim. Mas a ideia é fazer essa coletiva ano que vem, em julho, 15 de julho, Bruxelas. Ó, E já tem depois até data. tem Ótimo isso. música, todo mundo está bem organizadinho, né? Olha, gente, a Bélgica. E depois no Rio. Aí, legal. outubro, por aí. Tá ótimo, muito legal. Ai, que bom. A princípio, assim, obrigada demais, Matheus, como popstar do dia. O que é? Imagina, mas não, eu acho que abrir aí para a galera falar alguma Então, coisa era isso que eu ia também. falar, ia te agradecer primeiro, porque senão a galera já vai embora e já não sei o que, eu quero agradecer em público, agradecer o popstar Matheus, tô brincando, agradecer o artista, agora de verdade, o artista Matheus Carati, que eu super admiro, que conheço já faz um tempo, agradeço até de ter saído da bolha, que eu sei que é difícil para você, e aí agradeço, reconheço e agradeço, olha o master brinde que o cara trouxe, então agradeço a Julie também, que a gente não tinha certeza se ia dar, estragamos todos o jantar deles, para vocês todos saberem, mas eu agradeço demais, e aí por isso também, enfim, de manter nessa hora decente, agradeço a Julie, a gente fica em contato faz um tempo, assim, que as pessoas, enfim, porque é Julie, daí, você conhece Julie Dumont, e um dia vocês precisam se conhecer, enfim, um dia a gente troca aí umas ideias também, mas queria abrir justamente, se alguém tem dúvida, e daí tira do mudo e grita mesmo, que tá ótimo, de alguma dúvida, alguma coisa, mesmo para o Matheus ou para a Julie, que seja, enfim, sobre esses assuntos. Ou até para falar do próprio processo, né? Fiquei curioso para ouvir do Matheus, como que ele produz as pinturas dele. Se primeiro ele pensa, depois ele faz. Fala aí, Matheus, começa você. Jogou o amigo no fogo. Caramba, isso me pegou desprevenido. Eu vim só para ser ouvinte, mas vamos lá. Queria primeiro agradecer vocês. Muito legal mesmo. Sou muito, muito fã do trabalho do Matheus. Eu acho que o primeiro contato talvez foi no Saciloto, né, Matheus? Que a gente participou junto. Depois eu acho que a gente conversou bem pouco pessoalmente. Acho que foi nesses Open Studio mesmo, lá no Califórnia. E a Julie, a gente tem uma amiga em comum, que é a Júlia Pereira, que ela sempre fala de você. Falei dela hoje lá na Milã também, dropping name. Que legal, legal. E o Thiago eu conheci bem recente também, né, Thiago? Olha, peraí, tem mais aqui, ó. O Elton, para quem não conhece. Foi, né, velho? Cara, eu não tinha entendido se era você mesmo ou se não era. Eu fiquei pensando, será que é o cara? Vou pensar o primeiro nome aqui. O Thiago é meu vizinho de cidade aqui. Eu sou de Jacareí, interior de São Paulo, ele é de São José. A gente se conheceu há bem pouco tempo mesmo, trocamos umas ideias ali pelo Instagram e tal. Tomei até um susto quando ele falou que era de São José. Esse lance que vocês falaram da interlocução é um negócio que pega bastante aqui. Acho que depois, se ele quiser comentar também, eu lembro de começar a fazer um acompanhamento de pintura uns 2 anos atrás com o Bivar,
E foi o lugar ali onde deu um up no trabalho assim mesmo, sabe? Justamente por esse fato de você conseguir trocar ideia com outros artistas, escutar referência, visita de artistas, a gente fazia bastante visita de ateliês também e tal. E eu acho que isso é essencial. E aqui, não sei, eu sinto uma carência aqui de... Não sei, aqui em Jacareí, por exemplo, na minha cidade, uma cidade pequena de interior, assim, não tenho quase ninguém assim para trocar sobre isso, sabe? Mas abriu o virtual, né? Acho que o virtual, no fundo, não é o ideal, principalmente para falar de pintura, mas ao mesmo tempo é melhor do que não falar. Exatamente, mas o tete-a-tete ali eu acho que é outra coisa, né? Claro, claro. Por isso é o projeto aqui da residência, justamente, né? Para ter eu quero os visitar. virtuais ao vivo, né? E para a gente poder circular um pouco e ver. As pinturas do Thiago eu não tinha visto. Sim, eu não sei se você comentou, cheguei um pouquinho atrasado aí, mas depois posso até perguntar para o Thiago também o endereço e tal, porque eu quero visitar mesmo. Fiquei muito curioso. Tem mais uma semaninha só para fazer uma pressão legal. Eu não sei tentar. quantas horas é Jacareí de São Paulo, mas só para ser simpática. Não, dá uma horinha. O Elton acabou de oferecer carona para você, não, ó. Não tem carro. 2 centímetros. Elton, da onde? Daqui também? Mora aqui perto da galeria. Mas ele acabou de oferecer carona. Cara, eu não tenho nem carro. É só para quebrar, imagina. Não, mas que legal. Vem assim, na verdade. Acho que é para isso que a gente faz também, né? Para a gente ver e trocar ideia, né? Que bom. Respondendo, Matheus, eu acho que o trabalho de pintura, o trabalho do pintor, ele se dá muito no ateliê mesmo, né? Eu me considero um pintor de ateliê, assim, eu tenho que estar no ateliê para o trabalho acontecer, sabe? É ali que vai acontecer os erros, que a gente vai incorporar ao trabalho, é ali que a gente vai entender mesmo a estrutura, os mecanismos da pintura. Sim. Eu tenho uma pintura, assim, é muito difícil falar de pintura, essa é a minha grande dificuldade, assim, de falar sobre o trabalho, porque eu fico com muito receio do verbo atropelar a pintura, né? A gente fala mais do que tem ali. Mas a minha pintura, eu preciso de um ponto de partida, como se fosse uma espécie de desculpa, assim. Então eu faço, ela é uma pintura, eu tento fazer uma pintura antinarrativa, mas acaba aparecendo algumas coisas ali, né? Não tem como, a gente tá, inserido aqui. Então eu faço pequenos esqueminhas, pequenos projetos que eu nunca consigo executar. Ela sempre vai mudando e isso que me interessa. Então, eu sempre começo com esses esqueminhas, que eu chamo de desculpa. Eu não sou, por exemplo, um de Kooning, um aventureiro do caos, que vai para a tela branca e eu preciso de um ponto de partida ali para eu me achar, me estruturar e começar a pintar. E no meio do processo vão acontecendo as coisas que me interessam, as coisas que eu vou incorporando à pintura, assim, né? Mas é meio que por aí, assim. É difícil falar, vocês não conhecem o trabalho. Eu vou dizer, eu agradeço a generosidade do Matheus, mas eu não posso que isso vire uma sessão de terapia nem de acompanhamento de graça aqui, mas meia hora não, Matheus. Não tem problema. Estou falando para o Matheus original, na verdade. Não xingo pessoas que eu não conheço, só as pessoas que eu conheço. Não, mas a gente tem que ouvir as pessoas. O trabalho do Matheus vale a pena conhecer, é muito legal. Eu que sou do interior, eu me reconheço muito nas pinturas dele, porque tem essa... Me corrija se eu estiver errado, mas tem esse reconhecimento das fachadas da casa, de uma cor do interior, de uma memória afetiva, para mim, muito forte. Eu gosto muito. Deixa eu puxar, então, só para dar o andamento daí na ideia do Matheus original, sobre o pensar ou sobre o fazer, já que estamos no interior, Thiago, quer falar um pouquinho? Daí a gente dá uma circulada geral, e não é todo mundo de pintura, não, pelo amor de Deus. O Thiago falou que não quer falar. Então tá, Thiago, você vai falar sobre o quê? Quê? Ai, como é mala. Vai, meu filho, essa é a sua oportunidade. Você faz assim, então, ó, de pergunta, tá bom? Tem mais tímidos que você aqui, Matheus. A pergunta é: você pensa e depois você faz, ou você faz e depois você pensa? Pelo menos não, isso. Eu acho que eu costumo também fazer alguns esquemas, assim, sempre são muito assim, tem alguns elementos que são muito recorrentes, né? Trabalho com algumas coisas da letra, do design, alguns desses elementos que são os que sempre estão próximos, assim, da
da minha cabeça, e aí eu acabo sempre tentando esquematizar esses ornamentos, esses elementos de alguma maneira, assim, né? Fazer aquilo ali existir enquanto pintura também, assim, para não ser design, para não ser... aquilo ali vai ter que virar uma pintura. Então, sei lá, acho que é isso, assim, eu tento trabalhar sempre com alguma coisa desse tipo. Tá ótimo. Aí, já que você é tímido, eu tô vendo que a galera também é. O Rô e o Elton estão aqui. Quem que você canta para depois? Quem fala depois? Tiago, escolhe alguém. Fala aí, Juliana. Eu gosto de fazer isso com as pessoas, sabia? Eu vou indo para os trabalhos, aí pelo menos a gente dá uma figurativada. Falar sobre o meu trabalho. Não sobre o trabalho específico, mas sobre o processo que a gente está dando, só uma introduçãozinha para uma eu acho que eu vou conhecer. eu acho que eu vou muito para esse lugar eu acho que nem o Matheus, o outro, e o Tiago, que tem uns starts, assim, nada vai estar pronto, embora eu me planeje como ex-arquiteta, existe um planejamento do todo, mas como eu trabalho com as partes, né? Então, essas partes elas vão surgindo e elas vão dizendo que, não, né, eu não quero ficar junto daquela parte lá, não. Eu quero escapulir e ir para outro lugar. E aí eu vou entendendo exatamente esses elementos, né? Essas desculpas aí para o Matheus, adorei esse nome, de ir compondo e vendo o resultado que vai dando. Então, eu acho que sim, eu vou caminhando junto com a obra, diferente do Matheus original, né? Tá ótimo. Tô de não é pintura, né? Todo mundo aqui é tecelagem, mas que, sei lá, me parece aqui por aqui. Eu não estou vendo tecido, mas é isso. Quem que você puxa para falar depois? Lembrando que o Rô e o Elton estão aqui. Tá. O Elton, então, ele acabou de voltar de uma residência, eu quero muito ver as pinturas novas dele. A gente vai ver uma velha, desculpa. O meu processo é muito racional, então eu planejo muito antes de começar a executar. E eu parto muito da fotografia também, como referência para a construção do trabalho. E aí, durante o trabalho, aí surgem possibilidades, surgem coisas que não estão na fotografia. Né? Aí acontece uma transformação, realmente, assim, do trabalho. Mas muitas vezes eu acho esse processo uma prisão, porque eu fico refém da referência. Né? E às vezes isso trava um pouco na hora de produzir os trabalhos. Eu vou para trás, só para vocês terem noção do tamanho. Fica aí do lado. Olha o tamanho da tela, né? Que acho que isso também, no contexto, com a pessoa do lado, acho que dá para enxergar, né? Para quem você puxa? Para o Rodrigo, né? Peraí, galera, peraí. Tem que chamar as pessoas que não são do grupo para vocês fingirem que são acolhedores, tá? Como assim? Para falar um pouco, se você pensa, se você faz, se você pensa, processo. Eu acho que eu penso, sim. Eu acho que eu penso mais do que faço. Eu sou meio que um comediante da arte, assim. Eu fico fora da arte para olhar para ela quando eu faço ela. Eu me distancio. Peraí, olha o trabalho, que ele se distanciou tanto, né? Tão distante. Quer falar? Vem aqui. Esse é um bom exemplo, né? São trabalhos que já existem, né? Não fui eu. Eu só reproduzi. Mas ele reproduziu, na verdade, para que dê para montar, então tem toda uma produção mesmo, que se você recorta, ele existe como 3D, como miniatura mesmo, que acho que é uma brincadeira de tirar sarro também, né? Um pouco. Sim. Quem você chama? Que não falou ainda. Luciana, Mari, Leonardo, Janaísa, Renata. Acabou. Renata. Vamos lá para a Renata, enquanto ela fala. Você pensa antes de fazer ou você faz antes de pensar? Eu penso antes de fazer.
e daí eu faço, e daí eu penso de novo, daí vai virando outras coisas, assim. Então, começou na pintura e esse virou um asfalto, assim. Então, ele teve um grande processo de pensar e fazer. Teve essa transformação mesmo de elemento. Então... Peraí, estava no chão. A Rê, na verdade, também tem uma coisa importante, que 6 meses atrás, quando ela chegou no grupo, né, ou 8 meses, sei lá quanto tempo já passou de janeiro, ela veio com pinturas extremamente lisas, né, sem pinceladas e linhas retíssimas, que parecia, assim, uma referência direta, bastante direta à arte concreta, que não é um problema, contanto que seja atualizado, na minha opinião. Então, chegou, assim, com uma dureza, sabe, muito, muito, muito forte, no sentido estético. E aí, de repente, deu uma pira, e aí teve essa vontade de fazer outras coisas, e aí é uma das coisas que a gente mais apoia no grupo, aqui dá para ver, né? Experimentação total, e aí ela assim, gente, quero encher uma piscina de flamingos, eu, vai, E aí, a partir daí, acho que soltou e desencadeou outras coisas, e aí que está começando a chegar nessa revisão aí de coisas concretas, porém diferente, né? Essa aproximação diferente. Ainda tem esse urbano, mas ele está assumindo outras formas mesmo. Tá ótimo. Quem que tu chama, Rê? Eu chamo a Mari. Oi, tudo Oi, Mari, bem? prazer para todo mundo. Prazer. Ai, adorei os trabalhos, parabéns para todos. Muito Agora bom. que eu vi quem é a Mari, gente. Mari, você tá bem de Covid? Tô ótima, só que eu não posso ir na exposição, mas tô aqui. Que linda! Fala aí você dos seus trabalhos. A Mari já fez parte de grupo também, imagina. Sobre o processo. O processo meu assim, tem muito uma parte muito intuitiva. Eu começo a trabalhar muito no que eu sinto realmente e eu vou para isso. Aí depois eu começo a olhar para ele como, não lembro o nome dele, que ele falou esse distanciamento também. Eu preciso de ter um distanciamento dos trabalhos por um tempo. Eu escrevo muito também sobre isso, sobre o processo. Eu gosto de escrever sobre o que vai acontecendo no meio. E depois eu volto de novo para finalizar, que nunca finaliza, na verdade, que eu acho que nossos trabalhos nunca finalizam. E talvez a gente vai chegar num ponto que nosso trabalho vai ficar no mundo e outra pessoa vai finalizar ele. Também acredito nisso também. Legal. E como são os trabalhos que a gente se inspira de outros artistas. Muito, a gente olha para muitas referências e se identifica com alguns artistas. E eu acho que esses trabalhos não foram terminados ainda e a gente está no mundo para terminar eles. Olha! Então, eu acho isso interessante também, esse ponto de vista. Gostamos. Gente, eu não tinha reconhecido que era você, mil desculpas. Chama... Ai, gente, olha isso. Gente, meu pai quer participar do Zoom, perdão. Desliguei na cara do meu pai, isso se faz. 14 anos de Lacan, isso se faz. Mari, chama pra gente, Leonardo, Luciana ou Janaísa? Leonardo. E a Lu, vi agora a Lu também que está aí. Bem, eu chamo o Leonardo vai chamar Lu. Sei lá. Leonardo, olha, é bem com o Leonardo. Léo, ela te falou que você vai chamar a Lu, você já entendeu onde você está, né? Vai. Não, já entendi, vou chamar ela como a latim, inclusive, né? Daqui. Diga. Eu tenho percebido cada vez mais que estava muito num processo muito racional, né? E muito do pensar para fazer. E aí é engraçado porque com essas experiências de residência, de grupo, o pensar e o fazer começou a ficar num intervalo muito curto, né? Então, fazer e pensar começou a
criar um ping-pong interessante. E aí, para mim, hoje o que mais interessa, na verdade, não sei se as ordens da coisa mudam tanto, mas a frequência disso, né? E as outras formas disso me dizer alguma coisa. Então, por exemplo, agora, a partir do momento que eu tenho feito, seja uma pintura ou um desenho, eu estou criando outros registros, além do meu de um único modo de pensar, né? Que para mim os pontos diferentes de narrativa fazem sentido. Então, eu estou desenhando, aí eu tiro foto, aí eu falo alguma coisa, e estou escrevendo sobre aquele desenho, e aí estou criando coisas mais ou menos nesse sentido, né? E é isso. Tá ótimo. Tá lindo. O discurso da galera fica muito foda, né? Eu fico só orgulhosa dos pintinhos, sabe? Tipo, galera, vai lá. Você, de acordo com a Mari, você vai chamar a Luciana, mas sinta-se à vontade. Vou, com certeza. Depois dessa não tem jeito. Lu, chega mais. Não chamou pela latinha, Léo. Eles que são os dois que vão fazer a performance na sexta-feira. E aí, para quem lembra, para quem conhece, a gente acabou até incluindo na exposição. Ai, peraí, por isso que é performance, eu acabei não mostrando, né? Mas vocês lembram daquelas latinhas, né? De conversar, isso é que é usado na performance, justamente da comunicação entre o Léo e a Luciana. Tá perfeito mesmo isso. Diga, Lu, a Lu tem outros trabalhos também, mas vai lá. Então, o meu processo já é muito Na verdade, eu fico pensando assim, ele nem é do pensar e nem do fazer. Muitas vezes ele acontece, assim. Muitas vezes eu tenho a sensação que ele acontece. E depois que ele aconteceu, eu nem sei como ele aconteceu. Mas é claro que, em geral, eu funciono muito a partir de um disparo, né? Tanto que a maioria das minhas obras veio do disparo da Julie. Então, eu fico com aquele disparo dado num curso ou algum tema que está me incomodando, e aquilo fica na minha cabeça, e eu penso meio que dia, noite, fica lá rondando, né? E aí do nada, tipo, a obra, ela acontece, mas em geral é um negócio muito rápido, assim, em torno de 1h30, 3 horas a obra aconteceu. Claro que depois tem toda a reflexão, refinamento, muitas vezes eu tenho que refazer, refaço várias vezes, né? Tem obras que tem que refazer várias vezes para ficar perfeita, mas ela acontece. Às vezes eu fico assim, até me perguntando como. Só para fazer um parênteses, para entender a lógica da Lu, na verdade, especificamente da Luciana, muito trabalho dela é de videoarte. Então, é isso que ela está querendo dizer, no sentido de aconteceu, é que ela viu, né, um chamado que falou, grave isso agora, e ela grava, e depois vai pensar no assunto, etc. Então, acho que é muito pelo fazer nesse sentido, e o aconteceu é porque, às vezes, me parece, estou traduzindo um pouco aqui que não é legal, mas, enfim, só pela praticidade mesmo, me parece que você só percebe o que você gravou depois mesmo que terminou a gravação, né? Tem um pouco dessa espontaneidade, que depois eu mando aí para todo mundo, enfim, os sites, etc., todo mundo, né? Mas, assim, realmente, assim, tem uma espontaneidade, uma mágica, assim, muito louca, muito fantasiosa mesmo, né? Mas que funciona. Sim, mesmo em fotos, às vezes eu pego um objeto, aquele das sombras, aí tá lá, eu vi o sol, eu saio tirando foto, quando eu vejo, tipo, eu tirei 50 fotos que ficaram animais, assim. Depois eu vou refazer em estúdio, mas, tipo, naquele instante ela aconteceu, assim, mas... Muito bom. Mas é diferente, né? Foto e vídeo permitem um pouco isso, né? É diferente, eu acho, de um trabalho manual mais detalhista, né? Talvez. E aí a Jana, por último, se tiver vídeo, Jana... Se não tiver vídeo, a gente te Temos. Você não falou até agora, tá feia. Eu sou discreta. Matheus, original, é o mais discreto. O Thiago é tão discreto que ele foi até embora. Fala. Só porque a gente fez ele falar. Fala. Eu estava aqui pensando, né? Eu acho que a grande maioria dos meus trabalhos são pensados,
porém tem aqueles trabalhos que eles se atravessam no meio dos outros, né? Que eu chamo os trabalhos entre os trabalhos. E esses trabalhos não são pensados, eles acontecem. Inclusive o trabalho que eu postei hoje no Instagram, que são mini bandeiras, eu fiz com restos que sobraram na mesa. E esses eu fui entender depois que tinha terminado o trabalho o que era. Então, eu acho que tem um mix de um pensado com um intuitivo, que nem a Mari falou, e muitas vezes eu penso, não sai como planejei, ou penso começando pela fotografia e termino no têxtil. Então, assim, eu não sei nem se foi pensado. Quando eu termino do outro jeito, eu digo, será que foi pensado? Ou será que foi cruzado? Sim. Que ótimo. Acho que é isto. Que bom. Satisfez, Matheus, original? Maravilhoso. Obrigado aí todo mundo. Ó, só para fazer então um pouco de plugs, que é ruim, mas não é para mim o plug, então whatever. Se vocês colocarem no site, né, tem o Movimentos Laterais, né, a página que a gente fez, enfim, eles que fizeram a programação, o logo, enfim, a cara do site, todo mundo, na verdade, participou. E se clicar em artistas, ou se quiser ser preguiçoso, juliebelper.com/artistas, que pelo jeito não está funcionando. Ah, não, agora foi. Tem aqui os nomes de todo mundo, não que participou do Zoom, mas todo mundo que está aqui. E se você clica, tá super devagar a minha internet, né? Vocês estão vendo. Mas enfim, então os nomes e as obras que vieram para a exposição. Isso não quer dizer que estão aqui todos os trabalhos que as pessoas fazem normalmente, mas pelo menos da exposição estão todos aqui, tá? Que é o juliebelper.com/artistas. E aí, o que cada um precisar, especificamente aí, quem não está no projeto, né? Matheus Original, Julie, Matheus, como é que você chama? Matheus, desculpa, coitado, ficou na minha cabeça. Ou Mari, ou Jana... Matheus Machado. Mas você tinha um apelido. Qual que foi o apelido, Ju? A Juliana que falou também, não? Matheus Outro. Matheus Outro. Matheus Outro, ou Matheus Original, Julie, Mari, Jana, enfim, qualquer coisa vocês me pedem, eu mando o site da galera do Instagram, o que for. Mas olha, obrigada demais de novo aí, Matheus Original, Matheus Chiarati e Julie Dumont, obrigada demais, desculpa ter estragado a pizza, afinal vocês estão na Itália, mas eu tenho certeza que dá tempo de sair ainda. Espero que tenha sido agradável para todo mundo, de informação de um artista que está indo bem de carreira, não sei o que isso quer dizer, mas whatever, agora não é hora de discussão, mas que está indo bem, né? Com 10 anos aí de coisas em andamento ativas, né? E 3 anos só, ou 4 anos só de full time mesmo, né? De artista, apesar de que você, quando trabalhava na Fortes, também era artista e não era outro assunto, era um artista fazendo vendas, mas era um artista, né? Mas é isso, acho que fica de exemplo aí para todo mundo, que era o que eu queria. Obrigado vocês pelo convite, e parabéns pelo projeto. Com certeza vou olhar lá no site. Obrigado a todo mundo que veio, Matheus, pessoal aí. Obrigado, Julie, por ter topado também, e Julie. Vai ficar gravado e ele vai para a página do Diário, que é quem está fazendo é o Coletivo Magenta, que são as curadoras que eu contratei para me ajudar no projeto. E o Diário é um puta caos maravilhoso, que tem tudo a ver com o projeto mesmo, esse perdido, esse uma coisa conecta com a outra, você clica, vem um áudio, clica, vai para outra página, é uma loucura. Tá excelente, na minha opinião, e posso falar porque não fui eu que fiz, mas aí esse bate-papo elas vão colocar lá no Diário também, tá bom? De novo, super obrigado, bom fim de semana, obrigada aí pela generosidade de todo mundo com Covid, sem Covid, bom sábado aí para o resto, e aí tem mais uma semaninha para quem quiser visitar, #Jacari Matheus Machado, tá bom? Super obrigada, gente, super boa noite. Boa noite, Mel, boa noite a todo mundo. Obrigada. Boa noite, obrigada. Foi ótimo. Tchau.